Boa noite, graça e paz. Nós vamos, meus irmãos, abrir a Escritura na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4. Hoje, agora à noite, nós vamos olhar para os versículos de 12 a 16. Acompanhe atentamente a leitura da palavra de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém. Meus irmãos, nós queremos continuar a falar nessa noite, com base no texto lido, acerca do amor de Deus, uma sublime realidade para o povo de Deus. No livro 10 das Confissões de Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, existe, meus irmãos, uma frase que esconde beleza e profundidade. Esconde, mas isto não significa que estamos impedidos de ir até estas palavras, de nos aproximar delas e apreciar, então, o significado desta beleza e profundidade. Agostinho escreveu: tarde demais te amei, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde eu te amei. Agostinho, meus irmãos, ao escrever isto, ele fala de quão tardiamente veio a amar o Senhor, a quem ele chama de beleza tão antiga e beleza tão nova. E a pergunta é: por que então ele considera que tarde demais veio amá-lo? A resposta para essa pergunta é porque aquele que era para Agostinho a beleza tão antiga e tão nova, o Senhor já o havia amado muito antes que ele, Agostinho, viesse saber disso. Ele descobriu muito tarde isso, porque o Senhor o havia amado muito antes. Eu acredito, meus irmãos, que as palavras desta pequena frase de um texto bem maior que este servo de Deus do passado escreveu, acredito que essas palavras se encaixam muito bem no que João está escrevendo nos versículos que nós acabamos de ler aqui neste culto. No versículo 12, precisamente quando João diz que ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O amor de Deus é em nós aperfeiçoado. Agostinho está, então, à medida que escreveu o livro 10 de suas Confissões, o trecho para o qual nós nos referimos, ele está seguindo o apóstolo João.
Sim, nós sabemos disso. Ele está acompanhando João que, de um modo sobrenatural, por inspiração divina, João veio a falar do amor de Deus para a igreja. Escreveu sobre isso. Nós lemos isso aqui agora. E certamente, as palavras que João escreve quando diz que o amor de Deus é em nós aperfeiçoado, certamente traz consigo sempre, não apenas aqui nesta parte específica, mas ao longo do texto em que ele volta os olhos, os ouvidos de seus ouvintes para verem e ouvirem sobre o amor de Deus, certamente ele traz consigo nestas palavras a ideia de como o amor de Deus transcende o tempo. Ele está dizendo que este amor está acima do tempo, ou além do tempo. E que este amor não pode ser situado em qualquer daquelas nossas categorias mais básicas da existência humana, como tempo e espaço. O amor de Deus não pode ser contido no espaço. Não pode ser detido pelas barreiras do tempo. E à luz disso, meus irmãos, nós podemos trazer aqui e expor diante de vocês todos que certamente nós não podemos ter em mente qualquer noção de tempo em que Deus, então, nos amou. Quando isso aconteceu? Pensem, raciocinem, em que momento, em que tempo da história, em que tempo além da história, em que data, em que ano. Não podemos trazer à mente qualquer noção de tempo em que Deus então nos amou, senão tranquilizar a nossa mente, o nosso coração, por saber que Ele nos amou desde os tempos eternos. E é sobre isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 9, ele diz, sobre isso que ele fala. Então, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 9, Paulo diz as seguintes palavras: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Antes do próprio tempo, antes daquilo que nós chamamos e conhecemos como tempo, aquilo que pode ser marcado, contado, apontado, medido, Ele nos amou antes dos tempos eternos. Dá para imaginar isso? Talvez você tivesse pensado, quem sabe, que Deus decidiu amar você quando você se tornou uma realidade para a vida de seus pais. Quem sabe quando ainda você estava no ventre de sua mãe. E então você pudesse dizer, sim, naquele tempo, Deus então me amou, Ele me amou desde o ventre da minha mãe. Não! O modo, como Ele faz isso é mais extraordinário.
extrapola a nossa capacidade de pensar, vai além da nossa capacidade de imaginar. Ele nos amou antes dos tempos eternos. Você não existia. Você não existia sequer nos pensamentos de seus pais. Você não era uma ideia para os homens. João, ao falar do amor de Deus por nós, ele nos coloca, quando fala desse amor que transcende o tempo, ele nos coloca em franca e indireta admiração por Deus, ao sabermos de quão tarde demais nós então o amamos. Então, quando nós sabemos que Deus nos amou antes dos tempos eternos, e trazemos à memória, quando no nosso tempo nós então o amamos, porque Ele nos amou primeiro, então nós nos admiramos dEle. Nós nos tornamos admiradores dEle. Ele nos amou antes. Ele nos amou antes. Mas afinal, meus irmãos, quando João fala do amor, por que ele precisa dizer então que ninguém jamais viu a Deus? No mesmo versículo, ele vem falando do amor de Deus, ele vem arrebatando os nossos sentidos, na reflexão, em fazer-nos pensar como Deus nos amou tão previamente, antes dos tempos eternos, e então Ele introduz algo que parece um pouco estranho, mas que na verdade não é, porque faz todo sentido dentro de um contexto que João está escrevendo específico. E então ele diz: ninguém jamais viu a Deus. E então ele segue: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E então, se com um pouco de atenção nós nos demorarmos no texto, nós certamente chegaremos à resposta do porquê João afirma que ninguém jamais viu a Deus, quando parece isto ser uma coisa totalmente fora do sentido daquilo que ele vem falando, que é o amor de Deus e que é amar a nós mesmos, amar uns aos outros. E o que nós devemos considerar, por ora, é que nós não vemos a Deus mesmo, nós não o vemos. Mesmo que você tenha muitos anos de cristão, você jamais viu a Deus. Sabe o que é curioso? Eu já vi algumas pessoas, alguns crentes dizerem que já ouviram a voz de Deus. Você já ouviu isso? Ouviu gente falar isso? Eu já vi cristãos dizerem assim, alguns poucos, um ou outro: eu ouvi a voz de Deus, mas nunca vi ninguém ousar dizer: eu vi Deus. E eu não estou dizendo que de fato pessoas ouviram a voz de Deus. Mas isso está colocado aqui no texto, a fim de nos persuadir. Dizer que jamais ninguém viu a Deus está colocado no texto, dentro dessa estrutura na qual João fala sobre o amor. Está aqui, irmãos, para nos persuadir, nos convencer ainda mais fortemente a amarmos uns aos outros.
O que João está dizendo então é que a presença do amor entre nós será aquela preciosa evidência de que Deus está de fato entre nós, de que Ele faz parte da nossa vida e que nós temos parte na vida dEle quando amamos os irmãos. João está dizendo, em outras palavras, embora vocês jamais tenham visto a Deus e embora vocês não o possam ver, vocês podem ter a certeza que Ele permanece em vocês e que vocês permanecem nele quando vocês se amam, quando vocês amam uns aos outros. É por isso, meus irmãos, que nós podemos afirmar que a presença do amor entre nós será esta preciosa evidência de que Deus está entre nós. É quando amamos uns aos outros que o amor de Deus é então aperfeiçoado em nós. E João, quando diz que se nos amarmos o amor é aperfeiçoado, ele não pretende dizer que o amor de Deus depende de nós em algum sentido, em alguma medida, de alguma forma, como alguma coisa que Deus começou, mas Ele, por algum tipo de limitação, não pôde concluir, e então espera que eu e você possamos terminar essa obra. Não há limitação em Deus. Ele não começa e deixa as coisas pelo caminho, muito diferente de nós. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. João não está dizendo que o amor de Deus é então aperfeiçoado em nós, como se este amor não fosse tudo o que Deus desejou que fosse, ou como se esse amor não fosse tudo o que Deus precisa que esse amor seja em nós. Mas então, como nós devemos entender as palavras do apóstolo João, quando diz que o amor de Deus é assim, quando amamos uns aos outros, aperfeiçoado em nós? E eu acho, meus irmãos, que essa palavra aperfeiçoado, ela também é traduzida no Novo Testamento pela palavra perfeito. Aquilo que é perfeito, aquilo que é aperfeiçoado. Eu gosto dessa palavra. Eu acho que ela tem um significado muito importante, rico, todas as vezes que o Novo Testamento traz essa palavra. Ela basicamente significa alcançar o alvo, chegar ao ponto pretendido. Aquilo que está maduro, aquilo que está pronto, que atingiu o seu alvo. E assim, então, João está dizendo que é quando nós nos amamos, que o amor de Deus em nós alcança o seu alvo, o seu objetivo. É assim que seu amor atinge a meta em nós, fazendo-nos amar uns aos outros, mesmo quando as circunstâncias possam ser as mais desfavoráveis a nós. Então, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Eu sei que existem momentos muito difíceis para todos nós, no que diz respeito a amar uns aos outros. Não é fácil fazer o bem a quem nos ofende. Não é fácil olhar para aquele que nos maltratou e olhar para tal sem rancor. As feridas feitas por um irmão não são tão suaves assim.
Mas quando amamos uns aos outros, a despeito das circunstâncias difíceis, o amor de Deus é em nós aperfeiçoado. Deus tem um objetivo em fazer-nos compreender a lição do amor entre irmãos. E o amor é essa força poderosa que Deus nos constitui. Quando amamos os irmãos, somos capazes de perdoar os pecados que eles nos cometeram. Quando amamos os irmãos, nós somos inclinados a levantar o que está caído, a socorrer o que está ferido. Isto é aperfeiçoamento do amor em nós. E João diz então que isto é assim porque Deus nos deu o seu Espírito. Está no texto. Ele nos deu o seu Espírito, nisto conhecemos que permanecemos nele, versículo 13, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. A fonte do amor de Deus em nosso coração, a fonte de toda vitalidade espiritual em nós, a fonte de nossa vitória sobre o pecado, a fonte que nutre o nosso coração e mente, que nos fortalece. É Ele que nos capacita a atingir o alvo do amor de Deus. E então João aponta, ao falar sobre isso, ao desenvolver essa tese, ao instruir a igreja quanto a esta verdade, não apenas teórica, mas prática principalmente. Ele diz com precisão no verso 14, ele aponta para aquela autoridade apostólica. Ele fala daquela autoridade que ele e os demais apóstolos têm, de testemunhar acerca da encarnação do Filho de Deus. Por isso ele diz, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. E João está, dentre algumas verdades, estabelecendo uma verdade fundamental e essencial para nós. É possível amar os irmãos. O amor não é uma utopia. Não se trata de um conto de fadas. Não é alguma ideia distante. Mas é alguma coisa que se tornou carne. É algo que se tornou pessoal. É algo verdadeiro. Ele está dizendo, nós o vimos. Nós vimos que Deus enviou seu Filho ao mundo em carne humana. Jesus não é uma ideia, como tentam dizer, como tentam incutir nestes últimos dias. Uma ideia que se adequa aos gostos, às preferências. Jesus não é uma ideia. Jesus Cristo, Filho de Deus, vindo ao mundo, é uma pessoa real. É alguém real. Ele é a expressão máxima, inalterável, contínua, do que significa o amor de Deus por nós. Deus nos amou e Ele deu o seu Filho para nos resgatar. João está tendo esta verdade diante de seus olhos, e mais uma vez ele afirma para nós a encarnação de Jesus Cristo.
Como prova, meus irmãos, conforme dito hoje pela manhã, sua encarnação como prova mais alta do amor de Deus por mim e por você. Sabe, algumas vezes o nosso coração se torna tão duvidoso, porque ele é fraco. Às vezes, quem sabe, dadas as circunstâncias da vida, sejamos de uma forma ou de outra levados a questionar se realmente Deus nos ama. Se o seu amor por nós, então, é real ao ponto de que eu possa me agarrar a este amor e me sustentar nesse amor. Eu queria dizer a você, se algum dia você for assaltado em seu coração com esta dúvida, com esta pergunta, com esta vacilação, você deve imediatamente voltar os seus olhos para o Calvário. E você deve olhar para aquele monte chamado Monte da Caveira. E você não deve olhar para a cruz da direita, nem para a cruz da esquerda. Porque aqueles que estão ali são apenas homens. Apenas homens. Eles não podem salvar nem a si mesmos. Mas então você deve olhar para a cruz que está no centro. Porque aquele que está ali, embora seja homem, é o próprio Deus que desceu a este mundo. E Ele é a prova de que Deus nos ama. Sua carne rasgada e seu sangue derramado, provas inequívocas de sua carne real, de sua encarnação, são a prova inquestionável de que podemos nos agarrar ao amor de Deus, pois isto não será como que dar um salto no escuro. Podemos nos agarrar ao amor de Deus, pois isto não será como que jogar dados ao alto. Podemos nos agarrar ao amor de Deus, porque nada pode nos separar do seu amor. Ele nos ama. Isto é real. Firme, seguro, inabalável. Por isso, João diz que aquele que não confessar publicamente a Jesus, amigo, escute isso hoje. João está dizendo no verso 15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E o que João está dizendo é que aqueles que não confessarem publicamente Jesus Cristo como Filho de Deus vindo ao mundo, estarão separados de Deus para sempre. Aqui nesta igreja agora há pessoas que têm ouvido o Evangelho muitas vezes. Há esposos, filhos, maridos. Há mulheres, quem sabe jovens. Vocês têm ouvido muitas vezes a pregação do Evangelho. Vocês têm ouvido muitas vezes sobre o amor de Deus. Vocês têm ouvido muitas vezes sobre Deus ter enviado ao mundo o seu Filho para salvar os pecadores. Vocês são talvez simpáticos ao Evangelho, mas se vocês não confessarem publicamente a Jesus Cristo, vocês estarão eternamente separados de Deus. Deus não permanecerá em vocês. Ele não está.
naqueles que não confessam o seu Filho. E acredite, é exatamente assim. Diante do testemunho apostólico, diante desse afirmar da revelação de Jesus, Filho de Deus, diante desse testemunho apostólico que João dá, de que Deus de fato enviou ao mundo o seu próprio Filho, os homens têm apenas duas respostas para oferecer diante de Deus. Eles podem confessar a Jesus como Filho de Deus e Senhor de suas vidas, e eles podem negá-lo, ainda que para isso não abram as suas bocas. Permanecer no amor, meus irmãos, é a única maneira de permanecer em Deus. E não podemos permanecer no amor se não tivermos a Cristo Jesus, Filho de Deus, como Senhor e Salvador de nossas vidas. Não há como amar os irmãos, não há como permanecer em Deus, senão no amor, verso 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Alguém só pode conhecer e saber e crer no amor que Deus tem por ele quando tal pessoa tiver a mais plena convicção de sua alma de que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus próprios pecados. E sabe, quando alguém tem tal convicção de que Jesus Cristo veio ao mundo e morreu pelos seus pecados na cruz, esta pessoa não pode permanecer como era. Porque esta convicção não vem de raciocínios lógicos da mente. Ela não é produzida por qualquer decisão do seu coração. Ela não é nem mesmo sustentada pelas nossas próprias forças, porque ela mesma é uma força maior que nos sustenta. Ela mesma é aquela força que nos mantém de pé, sabermos que Jesus deu a sua vida para nos salvar, para nos colocar em relacionamento com seu Pai, para ser Ele o caminho que nos leva de volta ao Pai, para ser Ele o caminho que nos leva de volta à casa do Pai, para ser Ele mesmo a ponte colocada sobre o grande abismo da nossa condenação, que nos livra, que nos guarda, que nos conduz, que nos preserva, que nos mantém. Ficar firme nisso que João ensina, no amor uns pelos outros, é a demonstração de que de fato fomos alcançados pelo amor de Deus, meus irmãos. Então o amor de Deus deve constranger o nosso coração, deve nos conduzir em direção uns aos outros. Ele nunca vai nos separar. João está nos ensinando que permanecer firme nisto que ele ensina, no amor uns pelos outros, nos animará em sabermos que quando amamos, nós sabemos que estamos em união com Deus. É isso que João diz, que aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, meus irmãos. Oh, meus irmãos, como isso é tão precioso para nós. Como é bom amar os irmãos, como é bom ser amado pelos irmãos. Você se imagina sendo odiado dentro da sua própria casa, pelos seus irmãos de sangue, pelos seus pais,
ou você odiando a eles. Sim, esta é uma realidade de muitas pessoas. O mundo está repleto de pessoas que se odeiam e elas não precisam nem sair da porta de casa para fora. Elas experimentam angústias e ódio em seus corações dentro de suas próprias casas. Elas não se sentam juntas à mesa. Elas não têm momentos de confraternização juntas. Elas estão cheias de rancor, de raiva, de desprezo, falta de afeição. Lhes faltam sentimentos positivos, bons, nobres, justos. Mas não podemos jamais pensar e imaginar, abrigar a mais ínfima, a menor ideia em nossa mente de que nós possamos viver de modo semelhante, odiando-nos uns aos outros, rancorosos uns com os outros, alimentando dia após dia tristeza e amargura uns pelos outros. Não. Porque isto é tão incompatível com a natureza nova que recebemos por meio de Jesus Cristo. Vocês são tão diferentes. E eu sou tão diferente de vocês. Mas pensa que chatice seria a gente ser tudo igual. Hã? E talvez a gente dissesse assim, se fosse para ser todo mundo igual, eu queria escolher o melhor irmão da congregação, para que todo mundo fosse igualzinho a ele, tudo bonzinho. Tudo maravilhoso. Mas ainda que fosse assim, tudo bonzinho, maravilhoso. Aqui, olha que chatice. Todo mundo pensando a mesma coisa. Falando do mesmo jeito. Claro, isso não é assim. Nós somos tão diferentes. Mas o amor de Deus é a força que nos põe em comunhão uns com os outros. É aquilo que liga, que cola essa relação que temos como família de Deus. É como um adesivo poderoso que nos aproxima. E quando as coisas parecem atentar a natureza disso, quando as situações, quando os nossos comportamentos parecem minar essa realidade tão sublime do amor de Deus para o seu povo, então é aí que nós deveríamos nos perceber como que excluindo-nos desta bendita realidade de Deus para os seus filhos. É aí que nos vemos como estrangeiros no meio de irmãos. Mas a despeito de nossas diferenças pessoais, particulares, a despeito de todas estas coisas, o amor de Deus em Cristo Jesus, que nos nutre espiritualmente, é isso o que nos coloca juntos, é isso que nos fortalece, isso nos faz permanecer aqui juntos, isso nos faz abraçar o outro, amar o outro, a socorrer o outro, a ajudar o outro. Hoje pela manhã eu disse assim, abrace, você lembra? Olhe. Eu queria dizer que pela manhã eu exerci isso na prática. E não foi uma coisa programada.
Eu abracei 2 irmãos queridos, a Ana e o Mário. E foi tão bom abraçar vocês. Foi tão bom, foi tão gostoso. O amor de Deus muda as coisas diante de nós. Essa é a razão por que nós devemos nos amar, porque Deus nos ama. Meus irmãos, nós também, como Agostinho, podemos, sem qualquer dúvida, dizer: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Nós podemos falar assim porque, afinal, muito, meus irmãos, mas muito antes, num tempo em que a própria palavra tempo perde o seu sentido, Deus já nos amava. E quando nos demos contas do seu amor por nós, na pessoa de seu Filho, meus irmãos, quando nos demos conta do seu amor por nós, na pessoa de Jesus, já era muito tarde, muito tempo já tinha passado, mas veja, isso não enfraquece o significado do amor. Mas veja, Ele nos ama, nós o amamos e nós nos amamos uns aos outros. Nós precisamos dizer isso nesta noite. E assim as palavras de João não apenas nos dão alguma convicção intelectual do amor de Deus por nós, mas elas, meus irmãos, nos ensinam como devemos viver. É assim que as palavras de João devem ser aplicadas à nossa vida. Elas nos ensinam como viver, como devemos, meus irmãos, socorrer, confortar, animar, prover ao outro alívio no sofrimento. É isso, é nisso. São nestas ações que refletem o amor que temos uns pelos outros, em nos importar uns pelos outros. Talvez o seu olho não alcance todo o sofrimento de todos os seus irmãos. Talvez a sua mão seja muito curta para se estender em socorro de alguém no meio da congregação, mas certamente aqueles que sofrem e que padecem serão socorridos, porque nós amamos os irmãos. Eles não vão padecer sem alívio algum, sem socorro algum. Nós precisamos estar atentos a isso, porque a nossa vida é tão dinâmica, é tão corrida. Às vezes tentamos nos fechar em nossa própria realidade. Passamos despercebido daquele que está caído à beira do caminho. Como aquele sacerdote, nós passamos às pressas, porque temos alguma coisa muito importante para fazer ali na frente. Como aquele levita, nós passamos às pressas, porque quem sabe nós temos que cuidar de alguma coisa muito importante logo ali. Mas então nós devemos fazer como aquele bom samaritano, que interrompe a sua agenda, porque aquele está caído. E porque isso é demonstrar o amor pelos irmãos. É assim, no amor uns pelos outros, que nós atingimos o sentido de sermos família de Deus. Cultive comunhão. Quando acabar o culto, não saia correndo para casa. Também não fique só de papo com quem você já tem intimidade. Olhe para o lado. Vá falar com alguém com quem você talvez nunca falou. Se aproxime de um irmão. Se aproxime de um senhor da igreja, de uma senhora da igreja. Vá até essa pessoa.
Saia do seu círculo. Destrave a língua. Olhe para essa pessoa que, como você foi alcançado pela graça de Deus, e diga: meu irmão, é bom tê-lo junto a mim. Conte comigo. Me procure se precisar de mim. Que possamos fortalecer, meus irmãos, a unidade desta família. Possamos atingir a compreensão do sentido de sermos família de Deus. Que no amor mútuo, no amor de uns pelos outros, possamos nós experimentar de forma prática o aperfeiçoamento do amor tão precioso de Deus. O amor que é, sim, esta sublime realidade para todos nós. Que Ele nos abençoe. Amém.